Hello everybody, how are you doing today? I hope everybody's doing well. So the class today is in honor of San Francisco. Just kidding, in honor of everybody. So, gente, olha só, hoje eu vou dar uma aulinha pra vocês sobre estrutura de como fazer perguntas em inglês usando os pronomes interrogativos. Questions, words, ou double H questions, que muitos brasileiros falam assim, caraca, mas eu fiz uma pergunta e ele não me entendeu nada. Aí lembra que eu comento sempre com vocês que a língua inglesa é uma língua estruturada. É uma língua super fácil de se aprender. Lembra que eu já falei em alguns vídeos para vocês anteriores? Estudando em média 50, 60 minutos diários. Aprendeu a estrutura da parte gramatical. Seja ela do presente, do passado e futuro. Como a de hoje que eu vou dar os pronomes interrogativos. Gente, você praticando, aprendendo vocabulário, ouvindo música, a maneira que você quiser estudar, sendo uma pessoa dinâmica, dinamismo, ajuda bastante. Você fala inglês fluentemente. É uma língua super fácil de se falar. Não tem flexão de verbos como tem em português, espanhol, italiano, francês. Então, é uma língua muito fácil de se aprender. Aprendeu a estrutura é o segredo. É uma língua quase que matemática. 2, 2 são 4, 4, 4 são 8, acabou. É simples de se aprender inglês. Não se leva 5, 6, 7, 8 módulos. Não é. Então, claro, não depende da escola nem do seu professor onde você estuda. Depende de você também, seja dinâmico. Olha só, as pessoas falam assim, Jorge, mas eu acabei de fazer uma pergunta e ele não me entendeu nada. Aí lembra? Estrutura. Seja ela no presente, no passado, no futuro, tá? Usando os pronomes interrogativos. São vários, what, which. Qual que é a diferença do what com which? Que pra gente é qual, ou quais? Qual é? Não vou dar essa dica não. Quer saber? Coloca lá no post. Como que eu falo assim, o quão bem ou quanto bem você fala inglês? Como que eu falo isso? How well? E assim vai. Então são vários pronomes interrogativos. Eu não vou me atê-los aqui a todos, tá? Que é uma aula meio longa. Eu vou dar estrutura, o resto vocês aqui vão correr atrás. Mostrem pra mim que vocês realmente estão estudando. Vamos lá então, porém eu vou dar a estrutura, o resto vai ficar por conta de vocês e ó, super fácil, tá? Vamos lá. Olha só, a estrutura diz o seguinte, vou fazer perguntas em inglês, eu vou usar então, primeiro, o meu pronome interrogativo, seja ele qual for, repito, estrutura, gramática, primeiro vem o meu pronome interrogativo, seguido dos meus auxiliares, seja ele no presente, do e does, seja ele no passado, o did, seja lá com have, com present perfect, o have, seja lá no futuro com o will, depois o meu sujeito, depois o verbo, depois o resto da pergunta. Então, de novo, vamos lá, aos verbos regulares. De novo, primeiro o meu pronome interrogativo, seja ele qual for, seguido do meu auxiliar, seja ele no presente, no passado ou no futuro, do, does, did, o have, will, sujeito, o verbo e o resto da frase, meu predicado. Perguntou. Com exceção aí dos modal verbs e também do verbo to be. Vou fazer pergunta com o verbo to be, seja ele no presente, no passado ou no futuro. Primeiro vem o meu pronome interrogativo, seguido do meu verbo to be, sujeito, predicado. Acabou. Os modal verbs, tem o shall, o could, enfim, também é a mesma estrutura, tá? É assim que eu faço uma pergunta em inglês. Não tem outro jeito, tá ok? É assim que eu faço. Você fez a estrutura, perguntou, vão te entender. Ok? É assim que se faz pergunta em inglês. Usando também preposição numa pergunta. Por exemplo, para onde você vai? Né? De quem? Né? Essa questão de quem que é o whose. Então, para onde você vai? De onde você vem? Tá olhando para quem? Olha lá as preposições. Para quem, né? Para, de. Em inglês a estrutura diz o seguinte. A estrutura, pronome interrogativo, auxiliar, sujeito, verbo, o resto da frase, a preposição vem lá no final.
Por exemplo, where do you come from? Where do you come from? Where are you going to? Que em inglês literalmente pergunta assim, ó. Onde você é de? Onde você vai para? É assim que eu pergunto em inglês. Entendeu? Então assim, ó. Por que eu falo isso? Por que às vezes o brasileiro fala assim, mas é tão difícil fazer pergunta em inglês? Não é. Repito, só aprender a estrutura. Simples assim, eu acabei de mencioná-las. Porque em português eu pergunto assim, ó. Por exemplo, vou dar vários exemplos pra vocês. O Jorge mora onde? O Jorge mora onde? Aonde foi lá o meu onde? Meu pronome interrogativo? Lá no final da frase. Em inglês é assim? Onde mora o Jorge? Ó, onde mora o Jorge? Onde mora o Jorge? Pera lá, onde? Aí o verbo morar e depois o sujeito. É assim em inglês? Não é assim em inglês. Então, em português eu posso falar assim, mas em inglês não. Então, aprendeu estrutura, galera? Aprendeu a falar inglês perguntando com os pronomes interrogativos. Então, por isso que eu falo pra vocês, se atenham, se aprendam onde vocês estiverem estudando, tentem primeiro estudar estrutura, né? Aqui na escola a gente facilita pra vocês, que é exatamente isso, de vocês estudarem a estrutura. Estudou a estrutura, consegue montar uma frase em inglês. É super simples, tá? Então, assim, repetindo mais uma vez, o segredo, estrutura. Espero que vocês tenham entendido o que eu falei com estrutura. Não entendeu? Vai lá, posta nos posts lá, faz a perguntinha pra vocês, seja no privado, seja no Instagram, no Face, que eu explico mais uma vez pra vocês. Então é super simples assim. Vou deixar algumas frasezinhas pra vocês, ó. Vou falar como eu falaria em português, tá? Como eu pergunto em português, tenta jogar essas perguntas do jeito que eu fizer aqui pro inglês. Aí sim vocês batem o tic-teco. Ai meu Deus, espera lá, o Jorge falou que é assim, mas em português é assado, como é que é? Sigam estrutura do inglês. Então, mais uma vez assim, ó. A Bruna mora onde? A Bruna mora onde? A que horas é o show? A que horas é o show? Que horas é o voo? Que horas é o voo? A aula é que horas? Tenta jogar essas frases que eu fiz de propósito aqui pra vocês no inglês, obedecendo a estrutura, que vocês nunca mais vão errar. Lógico, gente, para jogar nessa estrutura, já tem que ter um conhecimento. Se você está estudando no presente, joga no presente. Está estudando no passado, tu quer jogar no passado, está estudando no futuro, então isso vai ajudar vocês também. Então, claro, tem que estudar a parte gramatical. Então, aprendeu a estrutura, aqui me atendo mais uma vez para interrogativos, aprendeu a fazer pergunta em inglês. Super simples. Ah, uma pergunta também assim, ó. O Marcos, de onde vem o Marcos? De onde vem o Marcos? O Marcos é da onde? Ó, tenta jogar isso pro inglês. Lembra? Preposição, vou fazer pergunta? Vai lá no final da frase. Vai lá no final da frase a preposição. É quase que ao contrário em inglês, tá? Então, gente, é super simples. Estudem, estudem. Perguntas, curiosidades, dúvidas, podem deixar aí nos posts pra gente, tá bom? Espero mais que tenham gostado. Estudem. Estou aqui à disposição de vocês. Obrigada mais uma vez. Beijos no coração de todos. Obrigado.